Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais um grande grupo de questões, grupo de número 3, a Lei Complementar 153 de 2016, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Vamos lá, galera! Olha só, chamando a atenção que não é simplesmente questões aleatórias para serem aqui resolvidas. Não, esse não é o objetivo. Quando eu criei este programa e estou colocando para você nas minhas redes sociais, no YouTube, estou colocando especificamente no meu site, estou colocando na plataforma online do Acerte. Qual é o grande objetivo? Que você entenda que é possível sim você captar a legislação seguindo a metodologia. E para isso que foi criado o método AV4.4. Lembre-se que é um método focado em 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Por que você não consegue simplesmente aprender as legislações? Porque você tenta decorá-las. Você tenta simplesmente ouvir o que o professor está falando e copiar exatamente o que eu estou dizendo. Não é assim que você consegue, de fato, reter esse conteúdo programático. Uma das formas de retenção envolve a resolução das questões. Outra forma é a esquematização. Então, nas próximas aulas de teoria, eu vou lhe ensinar a esquematizar ela aí, como eu fiz na aula 1, na aula 2 e na aula 3. Eu vou esquematizar na 4, na 5, enfim, nas próximas. Aqui é o momento de você consolidar isso, ou seja, você visualiza, especificamente na quarta, a parte teórica, na sexta-feira, você consolida isso com o processo de resolução das questões. É sempre assim, é assim que você vai desenvolver de forma eficiente o seu aprendizado. Vamos tratar de mais uma grande temática. Nós estamos falando das responsabilidades do servidor e vamos ver como isso pode aparecer dentro do Estatuto. Olha só, as responsabilidades do servidor público municipal estão relacionadas ao exercício regular das atribuições e podem ser de natureza penal, civil e administrativa. Toda vez que a gente traz um cenário como esse, você vai precisar puxar os ensinamentos do método AV4.4. Alan, esse método AV4.4 é de resolução de questões? Não. Ele envolve 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Ou seja, está relacionado às estratégias de desenvolvimento do seu estudo. E aqui nós temos o terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente. E é aí que a resolução de questões ganha destaque. Para você resolver as questões seguindo uma linha de metodologia, você primeiro precisa focar nos comandos. E aqui nós temos um cenário que você precisa saber, tintim por tintim, os comandos centrais, assim como precisa saber os comandos específicos. Nos comandos centrais, você tem 3 informações importantes: disciplina, tema e subtema. Disciplina, tema e subtema. A disciplina a gente já sabe que toda vez que envolver um estatuto que está sendo estudado é direito administrativo. O tema, nós estamos falando do Estatuto dos Servidores Municipais, e o subtema, veja que envolve responsabilidades do servidor público. Quando a gente fala em responsabilidades do servidor, como é que você esquematiza uma questão? Qual é a palavra-chave? É o subtema: responsabilidade do servidor público municipal. Então, nessas responsabilidades do servidor, eu preciso saber, primeiro, o que significa, ou seja, o conceito. E eu preciso ter em mente a identificação. Se você sabe isso aqui, você mata essa questão. Na identificação, nós temos a responsabilidade que pode ser penal. Nós temos uma responsabilidade que pode ser civil e nós temos uma responsabilidade que pode ser administrativa. Elas são independentes e elas podem ser acumuladas. Alan, e qual é o conceito? As responsabilidades do servidor está relacionada a uma responsabilização atinente ao exercício, olha a palavra-chave, irregular das atribuições. Eu disse exercício irregular das atribuições. Observe aqui que quando a gente traz a questão 1, as responsabilidades estão relacionadas ao exercício regular das atribuições.
Veja que isso já torna a questão de número 1 como uma questão errada. E podem ser de natureza penal, sim, civil, sim, administrativo. Então, qual é o grande erro? Um detalhe. Alan, eu não vi, me passei. Se passou, automaticamente você perdeu a questão. É só olhar a partir de agora para frente e entender que precisa mudar esta característica. Então, questão de número 1 é uma questão errada. Questão de número 2. Questão de número 2, olha só. O servidor público municipal que for absolvido na esfera criminal por ausência de provas também terá excluída a penalidade nas esferas administrativa e civil. O que é que a gente precisa entender? A mesma coisa. Disciplina e tema não vai mudar. O que é que vai mudar? O subtema. Mais uma vez, a gente está falando de responsabilidades do servidor, até porque essa é a linha de temática e subtemática que a gente está trazendo aqui. Nesse cenário, quando a gente fala das esferas de responsabilidade, a esfera civil, a esfera penal e a esfera administrativa, o que é que nós temos? Que elas são independentes entre si e que elas podem ser cumuladas. O que é isso, Alan? Aplicação cumulativa. Aplicação cumulativa significa, atenção, aplicação simultânea. Esse é o detalhe que você precisa vislumbrar. Isso significa aplicação cumulativa. A partir dessa perspectiva, o que é que você vai precisar vislumbrar? Sobretudo, como é que isso desdobra? E o desdobramento aqui está em qual local? Se liga nisso, gente. Se liga neste detalhe extremamente importante. Nós temos situações em que as instâncias elas se comunicam. E esse cenário ele está relacionado a situações de absolvição criminal. Se eu estou diante de uma absolvição criminal, ou seja, eu estou falando da exclusão da responsabilidade penal. Isso gera ou não gera exclusão das demais esferas de responsabilidade? O normal é que não, porque são esferas independentes. Só que eu tenho duas situações que são as seguintes. A situação de negativa de autoria, vamos lembrar? Negativa de autoria. E a situação de inexistência do fato. Então, por exemplo, o tablet simplesmente sumiu da repartição. Se achou que era um peculato, alguém subtraiu. Porém, em verdade, ele nunca saiu, ele estava apenas embaixo do armário. Não houve a subtração do tablet. Ou simplesmente foi provado que não foi o servidor. Ora, se foi provado que não foi aquele servidor que está sendo acusado, eu estou diante de uma situação de exclusão da responsabilidade administrativa. Entendo aqui que, por conseguinte, a responsabilidade civil também vai acontecer. Só que eu posso ter uma situação de ausência ou insuficiência de provas. Ou seja, quando a gente segue uma situação que se diz o seguinte, que in dubio pro réu, ou seja, na dúvida beneficia o réu, ou seja, na dúvida beneficia a liberdade. Veja que aqui a absolvição não foi porque eu consegui provar que não foi o servidor. Eu apenas não consegui provar que foi ele, efetivamente. Então, aqui não há exclusão da responsabilidade, atenção, administrativa. Não há. Então, vamos lá. O servidor municipal que for absolvido na esfera criminal, ok, por ausência de provas. Então, a ausência de provas é esse caso de cá. Esse caso de cá. Também terá excluída a penalidade nas esferas administrativa e civil, questão de número 2, uma questão errada. Não vai ter excluída as responsabilizações, porque, especificamente, eu posso ter uma situação que eu não consegui provar que foi
o servidor, mas simplesmente o tablet sumiu. Então é possível que eu tenha uma responsabilização civil em virtude daquele cenário, porque, por exemplo, no mínimo houve uma situação de desídia, eu coloquei o tablet fora do local onde deveria, por exemplo, tá? Então se liga nisso, é possível sim a penalização nas demais esferas. Questão de número 3. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções penais imputadas ao servidor nessa qualidade. Então, quando eu penso na responsabilidade penal, e aí trazendo os artigos 121 e seguintes da Lei Complementar 153 de 2016, a pergunta é, quando eu falo em responsabilidade penal, o que o método AV4 traz, que envolve tanto as infrações de maior potencial ofensivo, que eu chamo de crimes, como envolve as contravenções penais, crimes e contravenções penais imputadas ao servidor nesta qualidade. Questão de número 3 é uma questão correta. Neste momento, eu queria lhe fazer algumas ressalvas, alguns convites extremamente importantes. Se nesse momento você está no meu canal no YouTube, nós precisamos efetuar algumas tarefas nesse momento. O que você precisa fazer? Exatamente nesse momento, se inscrever no canal. E por que você tem que fazer isso? Porque todas as vezes que existir uma nova aula, você será notificado. Então, além de se inscrever, você vai precisar ativar as notificações. Porque surge uma novidade, você é avisado pelo YouTube. Você é avisada pelo YouTube. Não só isso, se eu quiser distribuir esse conteúdo para você, se você coloca o joinha, o legal, o gostei, se efetivamente você está gostando, isso faz com que a informação chegue até você mais rápido. Então, quando você toma essas 3 atitudes pedagógicas, isso só lhe beneficia, além de divulgar o trabalho do professor Alan. O que significa dizer que mais pessoas serão, de fato, impactadas positivamente com este conteúdo de qualidade. Então, o que é que vamos relembrar? Se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu legal, o seu joinha. Além disso, como forma de estabelecermos essa linha um pouco mais próxima, eu queria lhe fazer um grande convite. Eu não tenho apenas esta aula sobre a Lei Complementar 153 de 2016. Nós vemos estabelecendo uma maratona e algumas estão sendo postadas no YouTube e outras não. Então, para que você tenha certeza que tem acesso a tudo, não só isso, eu estou fazendo aqui as questões. Você vai receber essas questões, eu vou lhe dizer por onde já já. Antes, deixa eu lhe fazer um grande convite. Você vai, neste momento, para o seguinte site, www.profalanvinicius.com/método AV-LC153. É tudo junto, tá, gente? É porque senão aqui eu vou ficar na frente. Traço LC153. Aqui você vai ter acesso e vai efetuar um cadastro. Lembrando que você só consegue ter acesso à aula se você for lá no seu e-mail e confirmar o seu e-mail para que você, de fato, indique que o seu e-mail é confiável. Quando você cadastra o seu e-mail, o que é que vai acontecer? Eu vou enviar para o seu e-mail, então enviar por e-mail, este simulado que eu estou corrigindo aqui e os demais em PDF. Eu vou mandar para o seu e-mail. Só que para que eu consiga mandar para o seu e-mail, você precisa se cadastrar e, de fato, confirmar o seu e-mail lá na sua caixa de entrada, indicando que esse e-mail é confiável. Porque quando você faz isso, você será beneficiado com muito material de qualidade. Chama atenção que, além especificamente da Lei Complementar 153, certamente você vai precisar entender, por exemplo, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, porque certamente você fará concursos de natureza federal. Então, existe também a página da Lei 8.112 esquematizada. E você vai ter acesso de que forma? Tendo especificamente aos e-mails que eu vou encaminhar para você. Você vai ter apenas acesso se você efetivamente cadastrar e dizer que o e-mail é confiável. Fechado? Esse é o nosso pacto e assim, semanalmente, eu estarei fazendo postagens para vocês, 2 postagens semanais, uma de conteúdo teórico e uma de resolução das questões
tanto envolvendo a Lei Complementar 153 de 2016, Estatuto de Servidores do município de Aracaju, bem como a Lei 8.112, toda esquematizada, para que de fato você entenda de uma vez por todas como é que funciona esse Estatuto Federal. Aliás, a Lei Complementar 153 de 2016, ela se baseia na 8.112. Vamos resolver as duas questões finais deste bloco. Olha só, o servidor que comete dano a terceiros, isso aqui responderá diretamente à pessoa que sofreu o dano. Gente, isso aqui a gente está falando diretamente do cenário. Se a gente for puxar uma subtemática ainda mais minuciosa, é uma responsabilidade civil. A terceiros, responderá diretamente à pessoa que sofreu o dano, nos termos da Lei Complementar 153. Gostaria de chamar a atenção para o seguinte: aqui está a vítima que sofreu um dano praticado por um servidor. Por exemplo, um servidor está dirigindo um veículo e bateu no carro da vítima, tá? Nós temos, no caso aqui, o município de Aracaju. E aqui, logo abaixo, nós temos o servidor. O que é que se tem? No caso, a vítima ela vai processar o município de Aracaju. O município vai pagar a vítima. Só que o município vai cobrar do servidor. Então, o servidor ele responde perante o município. Essa ação nós chamamos de ação regressiva. Por que regressiva? Regressiva tem a ver com regresso, tem a ver com reaver o valor que foi pago. Então o município paga a vítima, mas ele terá que cobrar do servidor aquele valor que ele pagou em virtude de algo que foi efetuado pelo servidor. É por isso que o servidor tem que agir com dolo ou com culpa, no mínimo. Tá certo? Então o servidor que comete dano a terceiros responderá diretamente à pessoa que sofreu dano? Não. Responderá perante o Estado em sentido amplo. Neste caso aqui, o município de Aracaju. Portanto, a questão de número 4 é uma questão errada. Vamos lá, galera, vamos fechar. Próxima questão, questão de número 5. Vamos fechar esse importante grupo de questões. A responsabilidade, mais uma vez, civil do servidor público municipal decorre de atos comissivos ou omissivos. Olha só, vamos aqui para a linha de comandos específicos, porque os comandos centrais você já sabe que é direito administrativo e estatuto de servidores municipais. E nós estamos falando do subtema responsabilidade civil do servidor. O que exclui a responsabilidade por danos ocasionados de forma omissiva e culposa. Não esquece. A caracterização da responsabilidade civil do servidor envolve a ação ou omissão. Então, quando eu falo ação, estou falando de atos comissivos ou atos omissivos. Ação, omissão. E essa ação pode ser dolosa ou culposa. Pode ser dolosa como pode ser culposa. Então, toda atenção aqui. Olha a questão. O que exclui a responsabilidade por dano ocasionado de forma omissiva e ou culposa? Questão de número 5 é uma questão errada. É isso aí, galera. Então fica atento às redes sociais do Professor Alan. Se está no YouTube, ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa o seu legal, o seu joinha e fica atento à sua caixa de e-mails. Se você apenas está no YouTube, você não recebe as informações adicionais, bem como você não tem acesso a todas as aulas. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa ter acesso ao meu site no www.profalanvinicius.com/métodoAV LC153 para que você tenha acesso a todo o acervo, tanto de aulas teóricas, quanto o acervo de resolução de questões atinentes à Lei Complementar 153 de 2016. É isso aí, galera. Estamos juntos. E até as próximas aulas. Um grande abraço. Rumo à aprovação. Valeu!